Olá, boa noite. Só esperar aqui a Rafaela entrar. Eu sou Ana Laura, sou cardiopediatra. A Rafaela vai entrar agora também. E aí a gente vai falar hoje. Oi. E aí a gente vai falar hoje sobre amamentação. Eu te chamei, mas aí deu. Eu apertei alguma coisa aqui no meu celular que ele desligou. Em vez dele entrar na live, ele abriu um negócio nada a ver. Bom, então, pessoal, boa noite. Eu sou Ana Laura, sou cardiopediatra, a Rafaela também cardiopediatra. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que a gente ama, né? Que é a amamentação, né, Rafa? Sim, E voltado aí para os nossos coraçõezinhos, né? Que é o que a gente gosta de fazer e que existe muita dúvida, né, nessa parte da amamentação dos cardiopatas, até por conta da peculiaridade, né, às vezes alguns precisam operar logo que nascem. E aí uma coisa que a gente quer deixar assim é que cada cardiopata é diferente do outro, né? Então, são situações diferentes. Então, a gente vai ter o cardiopata que vai precisar operar logo que nasce, a gente vai ter o cardiopata que vai operar depois de um tempo. A gente tem as crianças que já têm o diagnóstico antes de nascer, e a gente tem as crianças que não têm diagnóstico. Então, são situações diferentes, e que envolvem diferentes maneiras de lidar com essa parte da amamentação, do aleitamento. Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, né, Rafa? a gente viu que teve, ainda está tendo muita live, né? Lembrando que junho é o mês da conscientização da cardiopatia congênita. Então, eu até fiz uma pelo Saúde com a Ingrid, a gente falou sobre atividade física, foi bem legal. Então, a gente tirou um pouco também algumas questões e dúvidas e alguns mitos que se tem sobre o assunto. E a gente queria falar de algo que não está sendo falado, porque a gente está vendo que os colegas estão fazendo um trabalho bem interessante também. Tem vários amigos e colegas que estão fazendo lives e participações com outras pessoas. Eu participei nas lives da Ju, da mãe do Pedro, que também foi bem interessante sobre cuidados de pós-op. Então, esse mês está bem movimentado para a gente e a gente observou que ninguém falou de amamentação, né, Ana? Então, a gente Isso. achou melhor que, já que é um tema que a gente gosta muito no saúde, a amamentação de forma geral, a gente poder, por que não falar da amamentação na, na situação da criança cardiopata. E aí, na hora que a gente sentou para ver o que a gente poderia falar e como a gente podia trazer essa informação para vocês, a gente pensou na nossa própria experiência clínica, né, Ana? O que a gente vê no nosso dia a dia, mais de 10 anos cuidando de criança com cardiopatia congênita, e como que a gente pode nortear. Então, primeiro de tudo que a Ana falou, a criança cardiopata é uma criança com várias peculiaridades. Então, inicialmente, a gente vai ter, a grosso modo, um grupo de crianças que vai operar na primeira semana ou no primeiro mês de vida, na maioria dos casos. A gente sabe que existem, cada caso é um caso e existem algumas questões, especialmente no serviço público, né? Que tem alguns bebezinhos que, apesar de ter indicação de operar precoce, eles acabam demorando um pouco mais para operar por causa de uma questão estrutural. Mas existem os bebês que precisam operar no período neonatal ou nos primeiros meses e os bebezinhos que vão operar depois. E aí, além disso, existem as particularidades associadas, porque muitas vezes a criança cardiopata, ela não é só portadora da cardiopatia, né, Ana? Então, ela pode ter síndromes genéticas, outras anomalias, como alterações de trato gastrointestinal, pode ter algumas questões neurológicas que vão dificultar também a questão da pega, né, e da deglutição com disfagia. Então, a gente vai tentar fazer um sumário de coisas para ver como que a gente pode esclarecer ao máximo as dúvidas que possam surgir para quem teve interesse em ver o que a gente vai falar sobre amamentação hoje. Eu acho que a primeira coisa, assim, para a gente falar é aquilo que todo mundo já sabe, né? Quais são os benefícios, né, do leite materno. Para um bebê que tem cardiopatia,
ninguém tem a menor dúvida, né, de todos os benefícios para a imunidade, para o desenvolvimento do bebê, para fazer a flora do bebê. E para o cardiopata isso é ainda mais importante, né? Então, a criança que já vai estar ali suscetível a infecções, que vai ser muito invadida, então uma criança que vai usar muito antibiótico, que vai ter sonda, catéter, então o benefício disso para a imunidade é ainda mais importante. Lembrando também que o bebê cardiopata demora para receber as vacinas. Então, o leite materno, se ele conseguir receber, acaba sendo um fator importante aí, como se fosse a primeira vacina. E, além disso, a gente sabe que diminui alguns riscos no bebê que tem cardiopatia. Então, de fazer infecções de trato gastrointestinal, de ter algumas alterações aí graves por conta dessa proteção do aleitamento materno mesmo. A dificuldade inicial já começa na sala de parto, né? Porque dificilmente a criança que tem cardiopatia congênita, especialmente as que têm o diagnóstico pré-natal e as que são mais graves, elas não vão ter acesso a ter a amamentação logo após o nascimento, né? Que é uma coisa muito importante, que é nasceu a criança estando bem. Mesmo os bebês cardiopatas que nascem bem, a gente vê que de forma geral isso não acontece, que é aquela primeira ida ao peito logo depois do nascimento, que é super importante, né? Para começar ali o contato, o vínculo e até para o estímulo de leite. Então, algumas recomendações falam que, eventualmente, se isso não for possível no começo, logo na sala de parto, né? Que existe um estímulo precoce, então que, se possível, a gente sabe que esse cenário é um pouco distante da realidade, você já poderia estimular nas primeiras 6 horas de pós-parto com a bombinha, o peito, para você não perder o estímulo inicial, que normalmente não acontece quando a criança cardiopata nasce, né? Então, a gente já larga perdendo, né? Porque é uma criança que dificilmente vai ao peito logo depois do nascimento. E aí, muitas vezes, essa criança fica em observação, especialmente as mais graves, para ser feito os exames iniciais para tomar as condutas iniciais. Quando ela nasce bem, num serviço de referência, normalmente a gente consegue observar ela de forma mais global e determinados parâmetros são mais tolerados, né, Ana? Então, uma saturação mais baixa, se você entende a fisiologia do bebê, e aí você pode observar sem precisar de grandes procedimentos. Se essa criança nasce num serviço que não é de referência, uma maternidade, onde não se tem muita experiência com cardiologia pediátrica, normalmente é aquela coisa, a criança cardiopata ela vai nascer, e independentemente do que acontecer, eventualmente ela vai ser logo invadida. Então ela vai ganhar normalmente um catéter umbilical ou um catéter central, vai ganhar um tubo, vai ganhar outros procedimentos, uma sonda. E mesmo que não necessariamente haja naquele primeiro momento, uma indicação formal, mas simplesmente pelo fato de ser uma criança cardiopata potencialmente grave. E a gente sabe que a realidade que a gente tem é essa. E aí essa criança depois vai ser submetida aos mesmos exames, e aí depois que o diagnóstico pós-natal, né, a Ana faz eco, é confirmado ou é olhado alguns outros detalhes do que é pré-natal, aí sim começa a programação do que vai acontecer. Se a criança vai precisar de outro exame, então os nossos bebês também precisam de muitos exames para a gente poder definir as programações, né, gente? Então, normalmente é eco, que aí é por conta da Ana, né? Depois, eventualmente, tomografia, que é uma coisa que é muito utilizada hoje em dia, e cateterismo. A maioria dos bebezinhos hoje até não faz cateterismo tão precoce quanto antigamente, mas normalmente são etapas que a gente faz pensando na criança que nasce com uma cardiopatia mais grave. E aí tudo isso vai fazendo jejum, uso de sonda, uma distância do cada vez maior até o momento que essa criança possa ser amamentada ou receba mesmo via sonda leite materno. E aí, uma coisa importante em relação ao diagnóstico, né? Então, uma mãe que já tem o diagnóstico da cardiopatia, enquanto está na gestação,
ela tem a possibilidade de conversar com a equipe, de programar isso, de já se preparar, que diante daquele estresse todo que ela já sabe que vai passar, ela vai precisar se programar para ordenhar o leite. Então, é uma coisa assim de preparo mesmo, de planejamento. E infelizmente a gente sabe que muitas mães não têm essa oportunidade, né? Então acaba diagnosticando, e não é só em SUS, não. A gente vê muito criança, né, com convênio, tudo, e aí acaba nascendo e descobre quando nasce. Infelizmente a gente tem aí ainda alguns obstetras que falam que não precisa fazer ecofetal, né? A nossa briga diária. Porque precisa, às vezes deixa passar no ultrassom, às vezes a mãe tem morfológico, mas não foi vista a cardiopatia. Então é importante fazer na gestação ecofetal. E todo Justamente para mundo, poder ter esse planejamento, né? só mulheres mais velhas, não tem, não só quem tenha o potencial risco, todo mundo, toda grávida deve ter direito e deve fazer o ecofetal, né? A gente vê até cada vez casais e cada vez mais jovens sem nenhuma comorbidade tendo crianças com cardiopatias congênitas até graves, então é já lei, né? Então é um direito de todos ter acesso ao ecofetal. Sim. E E é uma aí é das importante para esse planejamento, né? Porque a gente sabe que diante de uma situação assim, a criança vai operar, a criança foi parar na UTI, com todo esse estresse, é muito difícil da mãe conseguir manter, né, a produção de leite, conseguir ordenhar. Então, realmente é importante ter esse diagnóstico antes e, além de ter o diagnóstico, conversar, né, com o cardiopediatra, conversar com a equipe para poder planejar. Você precisa realmente demonstrar o seu interesse de que o bebê receba o leite materno. Infelizmente, a gente sabe que ainda não é uma coisa assim, mesmo dentro das equipes, né, Rafa? sim, De estimular o aleitamento, né? Tem muito essa coisa. Aí eu já ouvi de cardiopediatra, não, para quê? Dá fórmula. Então, é complicado. muita gente que já sai com a ideia de que não vai poder amamentar. Ah, meu filho vai nascer com uma doença cardíaca, já me falaram que ele vai operar na primeira semana de vida, então eu vou me preparar para não amamentar. Então, essa é uma das razões também das quais a gente fez essa live e que a gente procura sempre orientar, e um dos nossos objetivos é ter possibilidade de orientar as famílias até nessa parte pré-natal. O que que é e você pode esperar? Então, o que que você pode esperar do pós-natal? Eu vou conseguir amamentar? Eu vou ter direito a tentar? Então, tem tudo isso. Do ponto de vista prático, depois do nascimento, quando a gente tem todos esses procedimentos e tudo, os bebezinhos, né, Ana, que não vão precisar operar. Então, aí é uma outra população que a gente tem. Então, a gente vai tentar, didaticamente, colocar dois grupos. Então, os bebezinhos que nascem com cardiopatias mais críticas, que vão ter que ser operados. Esses bebês, eles normalmente vão demorar para conseguir se alimentar, vão ser alimentados, a maioria, inicialmente por sondas, né? Vão passar por períodos de jejum mais longo. E na hora que ele puder ser amamentado, se puder ser leite materno, é o ideal, porque os estudos já mostram, e a gente tem muita literatura hoje em dia, bem consistente, com um número razoável de bebezinhos avaliados. Inclusive, até eu li um estudo que há um tempo atrás não tinha, mas que agora tem com bebês que são ventrículo único, que não era uma população muito estudada, um estudo até com quase 2.500 bebês, falando dos benefícios do aleitamento materno, especialmente nessa população, que são normalmente as nossas crianças mais críticas ali. Que eles têm benefício, reduz o tempo de internação, amamentar dentro dos fatores nutricionais que contribuem para coisas positivas. Diminui o risco de enterocolite, que é uma infecção abdominal grave, diminui o tempo de internação, melhora o ganho imunológico geral, então diminui o risco de infecções, então realmente demonstra os mesmos benefícios que a gente vê, por exemplo, para prematuros e para outras crianças que precisam, que ficam em UTI neonatal por outros motivos e que precisam de ser alimentados. Então, os benefícios são bem parecidos e são muito positivos. Para os outros bebês, que são bebês que a mãe às vezes sabe que vai nascer com uma questão,
Não vai ser nada que vai ser normalmente uma intervenção no período neonatal, mas que é uma criança cardiopata, Ana. Como que a gente vai lidar com esses bebezinhos? Qual é que vai ser a diferença deles para os bebezinhos pequenininhos que vão operar logo no começo? Aí nesse grupo das crianças que não vão operar logo que nasce, a gente pode ter aquele bebê com alguma cardiopatia de hiperfluxo, né? Então, um bebê que é mais cansado, que vai ter dificuldade de ganho de peso. E aí, nesse caso, a mãe deve ser, obviamente, orientada a amamentar, mas também tem que estar ciente dos sinais, né, de alerta que a gente sempre passa, se a criança ficar muito cansada, notar que realmente não está conseguindo mamar, tem que avisar, né, ao médico, às vezes precisa ajustar a medicação, tudo. E também não ter aquela expectativa enorme de, não ganhou peso. Porque a criança não é que ela não vai ganhar peso porque o leite está fraco, né? Ela não vai ganhar peso porque ela tem uma condição ali que aumenta o gasto dela, né? Tem dificuldade de ganhar peso já por conta da cardiopatia. Então, a amamentação vai ser importante do mesmo jeito, mesmo que a criança não ganhe peso, mesmo que a criança eventualmente precise complementar com alguma fórmula junto. Então, tirar essa expectativa, mas entender que é importante amamentar do mesmo jeito. A gente E até ouve a as mães que ouviram de colegas que pela criança ser cardiopata, ela não pode amamentar. Ah, não pode amamentar porque ele vai ficar muito cansado no peito. Isso a gente ouviu não uma, mas várias vezes, né, Ana? Da mãe relatar. A mama mamadeira. A senhora tentou mamar? Não, nem tentei amamentar porque falaram que ele era cardiopata, não podia. E isso, hoje em dia, a gente ainda tem que ouvir isso. Então, outro recado isso não é uma condição ligada à cardiopatia, seja ela mais grave ou as mais simples, entre aspas, que vão ter intervenção um pouco mais tardiamente ou não vão ter intervenção algumas. Existe uma questão global. Então, a criança pode ter alguma intolerância alimentar, como eu falei, alguma questão de alguma doença genética, ou alguma questão neurológica, ou alguma questão gastrointestinal. Isso sim pode afetar o fato de, na evolução do bebê, em algum momento você não conseguir amamentar. Essa questão psicológica que a Ana falou no começo, que é muita, você passa muito nervoso, muito estresse, muitos procedimentos, às vezes você não é suportado, não é apoiado, então o leite pode secar. Porém, não há uma contraindicação formal de que esses bebês precisem não ser amamentados. Por exemplo, as crianças que têm cardiopatia de hiperfluxo, né, que são os cansadinhos. Não vão ser os roxinhos, mas vão ser os cansadinhos. Esses bebês vão ter paradas normalmente na mamada, né? Então, aquele bebê que sua muito a cabecinha quando mama, que ele precisa fazer pausas. Nesse caso, a amamentação vai ser um pouquinho diferente e o bebê vai ter que ser alimentado de forma fracionada. Então, às vezes, mamadas mais curtas e mais frequentes. O que, obviamente, vai ser um pouco mais cansativo, mas é possível. Porque ele, às vezes, não dá conta de mamar muito seguidamente, né? E aí você tem que fazer uma pausa. E, normalmente, eles sabem fazer essa pausa, né, Ana? Eles param, sim, sim. viram, e aí eles vão mamando devagar. Se na evolução você observar que você tem que complementar pelo fato dele ter um gasto calórico maior, como a Ana falou, tudo bem. O tanto de leite que ele receber materno já vai ser muito bom para ele na evolução, eventualmente tendo que complementar ou não, gente. Então, não é porque o bebê precisa complementar, como a Ana falou, que o seu leite é fraco, que não está funcionando, não. É que ele tem um gasto calórico maior e aí ele, às vezes, vai precisar de uma ajudinha, de uma complementação calórica, não do fato do leite ser fraco ou forte. É somente você vai ter um aporte calórico associado para ajudar o bebê a ganhar peso. E no caso dos roxinhos, Isso. Aí a que a gente gente tem o grupo dos tem roxinhos, tem os o grupo dos cansadinhos e tem os no roxinhos. grupo dos roxinhos. E aí, no grupo dos roxinhos, a gente também tem o mesmo problema, né, com os pediatras, de falar que vai cair a saturação e vai ficar roxo quando mamar, não é? Aí a gente tem uma ótima notícia para dar para vocês, que é Então, uma coisa que está. a gente até colocou essa coisa dos mitos, né? Esse é É, o grande mito, né? É o grande mito, que a gente já tem literatura mostrando que, na verdade, existe maior queda de saturação
na mamada, na mamadeira, do que no peito, tá? Sim. E é Então, é um mito, é um grande mito achar que vai dar mamadeira e vai ser melhor para a criança. E é engraçado que todos os artigos que falam de amamentação, quase em cardiopatia congênita, quase todos vêm em destaque essa frase. Logo no começo, né, quando começa a falar. A amamentação ao seio é muito mais favorável e fisiológica e que as quedas são muito mais relacionadas às mamadas relacionadas à mamadeira. E isso é uma coisa que também tem ampla literatura, isso já está há muito tempo, já é sabido que isso é uma coisa que é uma evidência científica. Ninguém tirou do nada, isso já é um fato. E obviamente que a gente sabe que para esses bebês roxinhos, essa monitorização ela é um pouco mais diferente às vezes, porque o bebê às vezes não é tão cansado, né? Então você, quando ele está mamando, você não consegue avaliar muito bem. Tem algumas mães que no começo começam a amamentar com o oxímetro no pezinho, na mãozinha do bebê, né? Com medo que a saturação caia. Ou mesmo no hospital a gente vê isso. Mas de fato é muito mais favorável quando a gente consegue, de alguma forma, botar no peito. Que mais que a gente tinha combinado de colocar como coisas além do usual, Ana? Não, eu acho que até o que mandaram de dúvidas, né, na caixinha que eu coloquei, era mais isso, se vai cansar, se vai. A gente esqueci de ser que ficou de conta da caixinha, eu nem olhei. E Não, assim, na Ana, verdade, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo que a gente falou. Essa parte do vai ficar cansado, né? Foi uma que mandaram. Se vai ficar cansado para mamar. Se pode mamar, né? Também foi uma pergunta. Mas pode mamar, mesmo sendo cardiopata? Então, é importante a gente desmistificar isso, porque é uma coisa assim que está mudando, graças a Deus a gente está vendo isso, né, Rafa, nos hospitais, né? Porque antes realmente não tinha, né, uma estrutura, que a gente sabe que isso aí é um grande problema. Não tem lugar para a mãe ordenhar, né? Não tem uma estrutura para ajudar essa mãe a esvaziar a mama logo que o bebê nasce, que não está ainda recebendo leite, né? Então, uma coisa muito importante que foi exatamente isso que a Rafa falou é essa orientação pré-natal. Então, procurem um cardiopediatra assim que tiverem o diagnóstico de cardiopatia na gestação, porque essa orientação do que vai ser feito, qual que vai ser o próximo passo, qual que é o planejamento, não só em relação à amamentação, mas em relação a tudo, né? o que É super importante, porque chega lá na frente com segurança, né, do que vai ser feito. Sim. Essa coisa do que esperar quando você está esperando, né? Que é até o nome do livro que depois virá um filme. Isso é informação, aquela coisa, informação é tudo. Independentemente se você vai ter um filho com alguma condição especial de saúde, esperando uma criança que venha a princípio sem demandas, já é um desafio, né? Hoje em dia, eu acho que a informação veio para ajudar e depois ela virou um caminhão de coisas em cima especialmente das mães, né? De ter que dar conta, de amamentar, de ter parto normal, de fazer alimentação saudável, de não ter tela, de brincar X horas com a criança. Então, assim, você já tem uma responsabilidade gigante na hora que você está colocando uma criança no mundo, e esse excesso esse monte de informação foi muito bom, mas ao mesmo tempo agora as pessoas se sentem muito pressionadas a dar conta de todas as demandas. E aí, se você tem uma gestação com tudo isso, e mais o peso de ter uma criança que vai nascer com uma condição de saúde, que é uma cardiopatia, que muitas vezes é uma coisa grave, e como nós falamos no começo, em outros casos, não é somente isso que o bebê vai ter, né? Ele vai ter isso, mas uma série de outras coisas, outros desafios. Quanto mais informação, melhor. Então, dentro desse contexto, uma consulta pré-natal com cardiopediatra, hoje em dia a gente faz, já tem vários colegas também que fazem, para orientação até da questão do parto, né, que é básico. Muitas vezes ela tem um diagnóstico de uma cardiopatia simples, uma coisa tranquila, e aí recebe a informação do obstetra que, não, essa criança não vai nascer normal. E muitas vezes a gente sabe que tem uma gama de cardiopatias de crianças que podem nascer tranquilamente, por exemplo, de parto normal, se essa foi a opção da mãe,
se ela fizer um plano de parto, se der certo. E tudo isso também está ligado à questão da amamentação. Então, essa criança vai amamentar? Então, a gente vai ter que orientar do princípio ao fim. Esse tipo de cardiopatia normalmente vai acontecer isso. Onde que vai nascer, de acordo com o local onde vai nascer, a gente consegue orientar, né? E saber mais ou menos, esse lugar tem banco de leite, esse lugar não tem. Então, se você tiver condição, vai ter uma pessoa precocemente para te ajudar na questão do manejo do seio, né? E às vezes é uma consultora de amamentação, que possa ser uma fono, uma enfermeira especialista em amamentação, alguém que possa auxiliar essa mãe precocemente. Porque, por exemplo, ela pode nascer, às vezes esse bebê vai ficar na UTI NEL, o leite vai descer. Se ela não tiver um auxílio, um cuidado e um apoio, eventualmente ela vai perder a chance até de ordenhar o leite para o bebê. Não necessariamente nem conseguir amamentar ele ao peito no começo, mas até o leite que ela pode ordenhar, que é super importante, especialmente no começo, às vezes ela não vai ter chance de dar, porque muitas vezes ela vai perder a oportunidade de se cuidar e de poder e cuidar da mama e da descida do leite para que ela consiga, às vezes, até tirar um pouquinho para ir pela sonda quando ele é necessário. Então, tem várias etapas a serem cumpridas e o principal não é, a principal mensagem dentre algumas que a gente quer deixar para vocês hoje não fato, é mito de que a criança cardiopata não deve ser amamentada ou não pode ser amamentada. Existem condições muito, muito, muito de exceção para que isso seja um fato direto, que ela vai nascer e não vai poder mamar. E eu não estou falando só mamada ao peito, como eu disse, às vezes é mamar pela sonda, é o bebê ter a chance. Receber o leite materno, né? Ter a chance de receber o leite materno, é a nossa grande luta, né? Exato, às vezes não necessariamente ao peito, mas leite materno, que já vai ser um grande ganho. Esse é um grande. A segunda coisa que é o que a Ana falou, da saturação, né, Ana? Repete para ficar a mensagem, que é uma das mensagens principais, a questão da saturação. Sim. Então, lembrar que a mamadeira tem evidências de que tem piora da saturação maior do que mamar o peito. Então, é um grande mito dizer que a criança vai evoluir pior porque a gente colocou para mamar no peito. Tá? Então, tem mais chance de ter queda de saturação mamando na mamadeira do que mamando no peito. Fato. Então, em relação a isso, a gente tem que passar essa segurança para a família. Ah, mas o meu bebê ficou muito tempo de sonda, aí são outras questões. Ou tem uma questão fonoaudiológica e também são outras questões. E a gente sabe que a grande maioria desses bebezinhos vai ter isso. Ou às Mas vezes sindrômico, né? Que tem outras questões ali, né? De disfagia, de não conseguir deglutir. Então, tem outras questões, né? Mas, em geral, a gente sempre tem que tentar que a criança receba o leite materno mesmo, que a gente sabe que é o melhor. isso. E ajuda na evolução, ajuda no ganho de peso, ajuda a ter alta mais precocemente nas crianças que estão internadas, então é super importante. Isso. E o terceiro e último recado, que eu acho que é mais importante, é complementar o que a Ana falou. O bebê que consegue receber leite materno, independentemente se é no peito ou por qualquer outro jeito de ser alimentado, ele tem benefícios. Ele reduz o risco de infecção, reduz o risco de enterocolite, diminui o tempo de internação. Então, é um bebê que tem prognóstico do ponto de vista da parte nutricional, estou falando só da parte nutricional, fatores nutricionais que ajudam o bebê a ter melhores chances e melhor prognóstico. O leite materno é um dos fatores que beneficiam. Existem N outras coisas envolvidas, especialmente numa internação prolongada de uma criança cardíaca, mas do ponto de vista nutricional, o bebê que consegue receber leite materno, sendo ao peito ou em qualquer outro método, ele vai melhor. Então, eu acho que independente do tempo que você conseguir dar e oferecer o leite para o bebê, eu consegui por uma semana ordenhar leite e dar para ele, já vai ser bom. Eu consegui todo o período que ele ficou de sonda e depois eu consegui deixar no peito. Existem estudos que falam que somente 7% das crianças que têm algum diagnóstico cardiológico estão mamando no peito exclusivamente ao 6º mês. Então, é um índice muito baixo. No Brasil, de forma global, o índice de amamentação exclusiva
no sexto mês é por volta de 20, 25%, se eu não me engano, o que também é É baixo. bem Mas existem abaixo. outros fatores dos quais a gente luta contra o tempo todo, no sentido do incentivo do aleitamento materno. Então, não é fácil, é uma caminhada longa, mas o que a gente puder ajudar e fortalecer com a mensagem de que o bebê tem direito a mamar no peito ou a receber pelo menos um pouco de leite materno, no caso dos nossos bebês cardiopatas, vai ser uma coisa que a gente vai brigar sempre, né, Ana? Sim. E aí fica o recado aí. Quem tiver a oportunidade de ter orientação do cardiopediatra na gestação, né, para auxiliar em todas essas demandas. E deixem as dúvidas aí, se alguém ficar com alguma dúvida durante. Contar a sua história pra gente, depois a gente pode até colocar uma nos comentários, não que ele não tenha dúvida, mas queira contar a sua história, tipo, meu filho nasceu, eu consegui amamentar, eu não consegui amamentar, eu fui apoiado, eu não fui apoiada. Eu acho que quando a gente coloca uma rede de apoio entre todo mundo, entre os profissionais de saúde e entre as famílias, a gente fortalece mais essa quebra de padrões que podem ser melhorados, né? Então, Uhum. quem sabe alguém dividindo a sua história positiva ou negativa faça com que as pessoas se encorajem, e a gente está à disposição para tirar dúvidas. As coisas que a gente citou e os artigos que a gente estudou, tudo que a gente tem falado sobre, a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse, quem for da área que estiver assistindo, ou se você é mãe e tem interesse, eu gostaria de ver ali onde você leu sobre isso, a gente pode eventualmente também disponibilizar para quem tiver interesse, tá bom? Acho que é isso, né, Ana, por hoje? É isso. Então, gente, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser botar no comentário, manda no direct. E além de dúvidas, a gente espera também que se vocês coloquem histórias positivas ou negativas para que a gente junto consiga falar um pouco mais sobre esse tema. Tá bom? Boa noite a Sim. todo mundo. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.